Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos mais uma vez para continuar estudando a respeito do processo de discipulado das raízes até o fruto. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito das disciplinas espirituais. Na verdade, esse vídeo que você está vendo agora é só uma introdução a respeito do que é a disciplina espiritual para que você possa desenvolver a sua caminhada de fé aí e crescer cada vez mais, amém? Cada disciplina espiritual que nós vamos ensinar serão a partir da próxima aula, né? Que nós vamos explanar aí uma de cada vez aí cada uma das disciplinas espirituais. Mas antes eu gostaria de fazer um resumo para você do que é uma disciplina espiritual e também a respeito da formação do ser humano, né? Como é que é o ser humano, como é que ele funciona, né? E cada uma das partes aí do ser humano. Amém? Então, vamos lá. Disciplina espiritual, ela é também chamada de os meios da graça. Então, se você for estudar isso em alguma outra ocasião, você vai ver que existem duas formas de ser chamadas, as disciplinas espirituais e os meios da graça. O que é isso? São meios, né, que nós conseguimos fluir através da graça, como nós aprendemos na aula passada, viver pela graça. Nós vamos ensinar agora a você aqui alguns meios que você pode se mover na graça de Deus, para que você possa ter umas experiências mais profundas com o Espírito Santo e com Deus, né? A ideia das disciplinas espirituais é ensinar você a enfraquecer a ação da carnalidade, a ação do pecado na sua vida e fortalecer o Espírito. Então, antes de eu começar a falar a respeito da formação do homem e como que funciona essa questão de corpo, alma e espírito, eu gostaria de detalhar para você um pouquinho mais o que é, o que não é, o que não pode funcionar assim, com essa intenção no coração, a respeito das disciplinas espirituais. Vamos lá. Não são atalhos, mas sim caminhos de obediência. Vou explicar para você o que significa isso. Por exemplo, você talvez em algum momento já deve ter ouvido falar assim: para mim conseguir algo eu tenho que orar e jejuar tanto tempo. Para mim conseguir isso, aquilo. Para mim conseguir falar em línguas eu tenho que jejuar não sei quanto tempo. Cara, não é assim que funciona, né? As disciplinas espirituais elas são para enfraquecer a sua carne e não para acelerar algum processo na sua vida. Isso não existe. Tá? Elas não servem para barganhar com Deus. Deus não deve nada para a gente. Então, às vezes, alguma pessoa pode pensar assim: eu vou fazer um jejum, eu vou ler a palavra, eu vou ser generoso, eu vou ser obediente, porque Deus vai ter que fazer algo, até mesmo dar uma data para Deus fazer alguma coisa. Cara, não, de jeito nenhum. Isso também não serve. As disciplinas espirituais também não servem para isso. Não nos justificam. O que nos justifica é o sangue de Jesus na cruz. Tem pessoas que pensam, por exemplo, que pelo fato delas terem uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, elas vão ser justificadas pelas obras que elas realizam. Mas isso não existe também. O que vai justificar você é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele sim te limpa, te justifica e faz você participante da graça da salvação de Jesus. Amém? Também não são regras e muito menos leis, né? Não é uma imposição. Isso aqui são ações de amor que você vai ter para com Deus, né? Para demonstrar que você o ama, que você o quer, que você quer o receber mais. Elas também não são de jeito nenhum para trazer soberba e orgulho, né? Mas para te deixar manso e humilde. Por exemplo, eu já vi diversas vezes irmãos que se gloriam, por exemplo, ou têm orgulho de ter os joelhos marcados pelo tanto de oração que ele faz. E se o tanto de oração que essa pessoa tem faz ela se gloriar nela mesma porque ela faz isso, não é o princípio. Quando Jesus, por exemplo, foi ensinar a respeito do jejum, ele falou assim: olha, não sejam como os hipócritas, os fariseus, que fazem isso apenas para aparecer. Então, na verdade, não é de jeito nenhum para trazer orgulho e soberba, eu sou mais crente do que fulano ou ciclano. Né? E sexto, não são para merecer algo de Deus. Tudo que vem pela graça é imerecido, amém, queridos? Deus ele nos entrega as coisas porque Ele é bom. E simplesmente porque Ele é bom, não porque a gente merece. A gente não merece nada, mas Deus é misericordioso, Ele olha para a gente com misericórdia e entrega da forma que Ele achar melhor, da forma que Ele achar conveniente, da forma que Ele achar que você deve receber, porque Ele é bom e Ele define.
Amém? E o último, as nossas experiências não podem, não devem ser doutrina para ninguém. Por exemplo, vamos supor que você ainda não recebeu algum dom, por exemplo, de falar em línguas, né? E o irmão chega para você e fala assim, olha, para você orar em línguas, você tem que orar tantas horas por dia, jejuar tantos dias e vezes por semana, né? Para você orar em língua, você tem que levantar de madrugada e orar. Eu fiz isso e deu certo comigo, né? Então, não quer dizer que se deu certo para alguém, que isso vai se tornar uma regra, uma doutrina, e Deus vai operar com todo mundo igual. Deus tem a sua maneira individual de tratar cada um de nós. Então, claro, sem dúvidas que orar, jejuar, adorar ao Senhor, tudo isso vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mas isso não quer dizer que uma experiência de um irmão vai tornar doutrina para a sua vida e você tem que fazer exatamente o que ele fez porque deu certo para ele, né? Na verdade, a gente tem que buscar a nossa porção de Deus, nós temos que buscar as direções que o Espírito tem para nós. E na medida que nós vamos caminhando naquilo que ele tem impartido no nosso coração, aí nós vamos conseguir avançar nos dons, nos mistérios, nas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, falando a respeito do que é a disciplina espiritual ou o meio da graça. Disciplina espiritual é uma forma de você enfraquecer a ação da carne, as fragilidades do pecado que você tem na sua vida, né, para que você fortaleça o seu espírito, fortaleça a sua parte de Deus que tem aí dentro de você, para que você possa estar próximo dele, cheio dele, e você consiga ouvir exatamente as direções que ele tem para a sua vida, o seu destino, o seu próximo passo, aquilo que você vai continuar fazendo ou deixando de fazer. Aí é um relacionamento muito pessoal. E para você conseguir estar com o ouvido alinhado para ouvir aquilo, enfraquecer tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que rouba você da presença de Deus, é para isso que serve as disciplinas espirituais, os meios da graça. É para você fluir naquilo que Deus tem para a sua vida, é para que você possa caminhar debaixo das direções do Espírito, para que você possa estar sensível e receber a presença de Deus na sua vida, na medida que você enfraquece a presença do mundo, enfraquece a presença da carne, enfraquece a presença do pecado na sua vida. Amém? Então, como é que funciona o ser humano em si? O ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus é um ser trino, né, um triuno, né, um Deus em três pessoas diferentes, o homem é semelhante, porém um pouquinho diferente. O homem é um ser em três partes diferentes. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Cada parte dessas da nossa vida, ela tem uma função diferente. A Bíblia fala em Gênesis 2, capítulo 7, assim, ó: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então eu quero primeiro falar com você a respeito do corpo. A Bíblia fala em Gênesis, né, que Deus colocou a mão na terra e moldou um boneco de terra, né, vou dizer assim, uma escultura de terra no formato de um homem. E essa parte que o Senhor formou com a mão, né, essa parte material, essa parte que faz com que a gente tenha contato com o ambiente natural, essa parte é o corpo. O corpo é essa estrutura aqui, ó, física, que carrega quem você é. Então, nós habitamos nesse corpo. Esse corpo que você tem aqui, que você pode tocar, é o que te faz ter a sensibilidade no mundo natural, né? Então, o corpo, a importância do corpo para a nossa vida, ela para que você tenha acesso, toque e vida, né, aqui na Terra, para que você consiga se manifestar de uma forma física. Agora, já o espírito é um pouco diferente. Quando, após o Senhor construir esse boneco de terra, né, feito esse boneco de terra, a Bíblia fala que ele soprou nas nossas narinas. Ele soprou na narina do homem o fôlego de vida, ele soprou o espírito no homem. Nesse momento, foi dado o Espírito de Deus para a gente. O que nos faz ser
parte dele, né? O nosso espírito está pronto. A Bíblia fala, Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer o espírito está pronto? O nosso espírito é a parte pura, a parte de Deus em nós. O espírito é o sopro. A palavra hebraica para esse espírito é o ruá, a presença, o fôlego de vida na gente, é o que nos faz ter parte de Deus em nós. O Espírito ele é perfeito, ele é pronto, ele é separado para Deus, ele é incorruptível. Né? É por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5,16: por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O nosso espírito é a parte de Deus em nós, é a parte que reage, é a parte que adora, é a parte que Deus recebe a nossa adoração. É interessante porque a Bíblia fala, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, era hábito, né, de adorar num monte, num local. E existia uma dúvida, né, entre os judeus e os samaritanos, na verdade entre os samaritanos, qual era o lugar certo de adorar, se era no monte deles ou lá em Jerusalém. E Jesus disse assim, chegará um dia, e de fato ele já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, o que quer dizer isso? Que a nossa genuína adoração, ela parte do espírito. Daqui, ó. Então, por quê? Porque o espírito é a parte que sabe adorar, a parte que funciona, que flui a adoração. Então nós devemos viver pelo Espírito, fortalecer o Espírito. O propósito da disciplina espiritual que nós estamos ensinando para você é você enfraquecer a ação da alma, da carnalidade e fortalecer o seu Espírito, fortalecer aquilo que te dá vida. O Espírito é aquele que tem desejo de orar, o Espírito é aquele que tem desejo de adorar o Senhor, o Espírito é aquele que tem desejo de estar na presença de Deus, o Espírito é aquele que se sente prazer em estar com Deus. E agora a sua alma. E a alma, quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que, em Gênesis 2,7, fala assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. A partir disso, o homem foi feito alma vivente. Então presta atenção, após Deus fazer o homem e soprar o espírito, a junção entre o corpo e o espírito forma algo que se chama a alma. A alma é aquilo que nos faz ser uma pessoa com desejo, com emoções, com características separadas, diferentes de todos os demais seres. A nossa alma, a junção do nosso espírito com aquilo da terra, o espírito é do céu, o corpo é da terra. Essa junção faz com que a gente se torne esse ser que nós somos. A palavra grega que traz a tradução para a alma é psique. Psique, que dá origem à palavra como psicólogo, como psiquiatra. Por quê? Porque psique fala da mente, né? Então, a alma do ser humano é onde está as suas emoções, sua vontade, sua inteligência, suas memórias, tudo aquilo que dá cor para a sua vida, inclusive os prazeres. O problema de você viver pela alma é que a alma ela gosta do comodismo, ela gosta do prazer, ela gosta do conforto. A alma ela sempre vai proporcionar para você um momento onde você vai se sentir confortável, né? Então, muitas vezes, as pessoas que vivem em função da alma, por exemplo, elas vivem em função de buscar para ela um tempo de prazer e um tempo de conforto. E isso pode ser até mesmo através do pecado. É por isso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, você vê que elas usam o pecado para satisfazer um vazio dentro dela. Por que esse vazio? Porque a única coisa que pode preencher o nosso ser por inteiro é o Espírito do Senhor. E quem vive em função da alma, nas vontades da carne, ele nunca vai conseguir preencher esse vazio. Então um pecado vai puxando outro pecado, um abismo vai chamando outro abismo, para que de alguma forma essa sensação de vazio interna ela possa ser preenchida, mas isso é impossível, né? E qual que é o propósito então das disciplinas espirituais? É fazer com que você traga um equilíbrio para a sua vida, para que a alma, que ela tem a sua importância muito grande na nossa vida, inclusive a alma ela deve também cantar ao Senhor, né? O salmista fala isso muito bem, bendigam a minha alma ao Senhor,
A alma, ela canta ao Senhor, a alma louva ao Senhor, a alma é a que faz você ser criativo, faz você ser diferente, faz você sorrir. A alma tem esse poder, só que ela tem que estar subjugada, ela tem que estar sob o domínio do Espírito. Então, como é que você faz para deixar a sua alma equilibrada na forma que ela tem que ser, para que ela não se exceda, para que ela não te leve numa vida de bagunça, de prazer sem medida? Tendo fundamentalmente disciplina espiritual, seguindo as regras, a cartilha espiritual, vou dizer assim, para que você possa trazer a sua alma no lugar que ela deve estar e que o seu espírito seja fortalecido. Né? Eu gosto muito desse texto aqui, ó, que fala assim, tá em Gálatas 5, 16 até o 26, que fala assim, ó, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, querido, nós somos um ser, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Esses três são a totalidade do nosso ser, do meu e do seu ser. E os três têm uma importância gigantesca para a nossa vida. Porém, cada um deve estar no seu devido lugar. As disciplinas espirituais, elas vão te ajudar a colocar cada um no seu devido lugar, cuidar de cada um da forma que eles devem ser. Mas se você, por exemplo, engessar a sua alma, vamos dizer assim, você anular a sua alma completamente, você vai ser uma pessoa fria, você vai ser uma pessoa emocionalmente fria, sem reações, sem sentimentos às vezes. Então é necessário que a gente coloque cada uma no seu devido lugar. O seu corpo deve ser cuidado também, você deve zelar pelo seu corpo, pelo seu físico aqui. Uma das coisas que mais tem se falado nesses dias é que nós devemos zelar pelo corpo, pelo físico também, cuidar do físico, porque tem muitos irmãos que zelam pelo espírito, zelam pela alma, mas não cuidam do corpo e acabam morrendo cedo demais, né? Claro, querido, o corpo aqui, ó, é o templo do Espírito Santo, então nós devemos também cuidar dele muito. Então, que você possa entender que nós somos um ser tripartido e que cada um tem uma função muito interessante nessa caminhada, cada um tem uma função extremamente importante na nossa vida, né? Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Esses três compõem o nosso ser, então cada um deve ser cuidado de uma forma especial e diferente. Nós somos um ser tripartido, porém, quem deve governar o nosso corpo é o nosso espírito, que vai trazer sobre a nossa vida o equilíbrio necessário para que nós possamos nos manter firmes e fortes. Amém? Deus abençoe.